Você que está me ouvindo aqui, é homem, é pai, você já imaginou tirar uma licença paternidade estendida de 6 meses? Imagino que não. Mas eu estou trazendo um cara aqui que talvez seja um dos primeiros, se não for o primeiro homem, que está tirando a licença paternidade estendida, remunerada, de 6 meses, né? É o Guilherme Martins, ele trabalha na Diageo e vai contar para a gente aqui um pouquinho dessa história já, depois da vinheta. Segura aí. Como é que foi do ponto de vista de ser um homem, tirar uma licença tanto tempo assim? Você ficou pensando antes de decidir, vacilou? Como é que foi isso? Te causou estranheza a ideia no princípio? Primeiro, obrigado, Cláudio. É um prazer a gente bater esse papo. Mas, de fato, essa é uma política muito pioneira. A Diageo implementou isso em julho do ano passado, então também é muito novo para a gente, e é em todos os mercados do mundo, então não é só aqui no Brasil, mas em todos os países onde a Diageo tem operação, todo mundo pode tirar essa licença, é uma licença parental, né? Então, independente do gênero, são 6 meses para todo mundo. E eu dividi essa experiência em duas, né? Porque uma foi eu como executivo lá na Diageo, comunicando isso para o resto da organização, junto com os meus pares e com o resto da empresa. E outra eu já sabendo que a minha mulher estava grávida, né? E que eu poderia passar por isso e depois fiz essa comunicação lá dentro da empresa. Num primeiro momento, eu não hesitei, não. Falei, não, vou tirar, são 6 meses, que ótimo. Mas aí isso faltava mais ou menos uns 7 meses, né? Para eu poder chegar perto aí de gozar esse tempo com a licença. Mas conforme foi chegando perto, eu comecei a falar com algumas pessoas, né, de fora da empresa. E aí eu comecei a a hesitar, né? A pensar, será que eu vou tirar mesmo esses 6 meses? Será que não é muito tempo? Será que eu não abro mão pelo menos de um tempo? Eu recebi uma promoção no ano passado, então tinha acabado meio de ser promovido, então tinha um desafio novo, um monte de coisa nova relacionada à minha carreira. Não vai pegar mal com o chefe, né? Não vai pegar mal lá. E na verdade, dentro da Diageo, estava todo mundo me apoiando muito, né, para isso acontecer. Mas você imagina, você falava com os amigos, com os familiares, todo mundo de fora da empresa, as pessoas falavam assim, mas, meu, você vai 6 meses? Para que você vai fazer tudo isso? Você está louco? Você não tem medo de ser demitido? Ou você não tem medo de que alguma coisa aconteça com você, com a tua carreira? Ou também tem aquele outro lado que, assim, 6 meses em casa, você vai fazer o quê? Nem tem tanta coisa para você fazer com o teu filho. A maioria das coisas nesse começo é a mulher que tem que fazer. Na verdade, você viveu os dilemas que todas as mulheres que trabalham, têm uma carreira profissional, acabam vivendo quando tiram a licença, né? Quando vão ser mãe. Isso que é o legal dessa dinâmica, porque é fazer com que, quando a gente fala de equidade, eu acho que até então o homem ainda estava muito blindado, né, nessa conversa. Ele estava lá querendo, agindo para que a equidade acontecesse, mas ainda a gente não tinha feito nenhuma ação que fizesse com que os homens passassem pela mesma dinâmica que as mulheres passam. E aí eu acho que o legal disso é fazer com que o homem passe exatamente nessa dinâmica. Então teve tudo isso, né? Então eu hesitei se eu ia tirar ou se eu não ia tirar. Foi um processo de uma decisão que foi muito difícil para eu tomar. Só que ao mesmo tempo eu comecei a pensar assim, eu acho que eu vou lembrar disso pro resto da minha vida. Daqui a 10 anos eu vou lembrar que eu passei esse tempo do lado da minha família. Então teve uma coisa muito grande pessoalmente, mas também teve um lado da empresa que é pela função que eu exerço, de dar o exemplo também. Porque a gente vê diversos mercados em diversos países onde essa licença ela é uma praxe um pouco maior do que aqui no Brasil, e ainda a adesão é muito baixa. Então, se uma pessoa da liderança também não tira, eu acho que dá um exemplo contrário para o resto da empresa de que as pessoas deveriam tirar. O exemplo que você está dando, não só a empresa, mas você, do ponto de vista pessoal, é de tornar a licença paternidade como algo natural, porque também e a conscientização dos homens, dos pais, mas dos homens em geral, perceberem que o cuidado do filho também não deve ter gênero, né, Guilherme? Não. E eu acho que é desde uma
exatamente, então dar o exemplo para mim é fundamental, e tiveram outras pessoas que tiraram, não sei se foi pelo exemplo ou não, mas esse movimento dentro da nossa empresa começa a aumentar, e as pessoas que estão tendo filho estão tirando essa licença, o que é um sinal muito positivo para a gente. E tem um outro lado também, que eu pensava um pouco nisso que você falou do tempo. Menos tempo já tá bom, 3, 4 meses eu pensava muito nisso. E eu acho que 6 meses é um tempo mínimo ideal para você passar por todas as fases aí, né? Porque tem um começo da licença, eu senti esse processo de preocupação, de você ficar pensando no trabalho, de você querer saber se as coisas estão bem, esse desmame, né, inicial, ele demora para acontecer. Então, como ele demora para acontecer, demora também para a gente ter aquela entrega, aquela dedicação mais genuína, mais integral aos filhos. Então, uma hora que isso passa e você começa a se entregar mais, aí você começa a aproveitar de fato. Não é que seja tudo fácil, né? Você sabe que tem todas as madrugadas, tem todas as primeiras vezes, um monte de coisa nova, mas você vivendo aquilo sem preocupação, com a cabeça dedicada, de uma forma genuína, demora para acontecer. E depois tem uma fase, que é a fase que eu estou agora, que é onde a minha mulher já voltou a trabalhar, a gente decidiu, eu saí um pouco depois para ela voltar e eu ficar mais um tempo com as crianças para ter esse momento de transição, que é um momento quase que eu estou me apropriando um pouco, não é nem divisão, a gente dividiu e agora eu estou pegando uma parte que é dela, porque ela está precisando desse tempo para voltar, entender o que está acontecendo no trabalho dela, então ela precisa de passar ainda mais coisa para que eu possa assumir e ela ficar, de fato, fazendo as coisas que ela precisa no trabalho. Como é que está essa dinâmica? E conta um pouquinho da família também. Então, a minha esposa Renata, ela, como eu te falei, ela voltou a trabalhar. Eu tenho um filho que vai fazer 3 anos no mês que vem, que é o Bernardo. E o meu filho que nasceu em janeiro, Joaquim, acabou de completar 6 meses. Obviamente, com o ponto da pandemia, eu consigo fazer uma análise de 2 ângulos. Um, que aquela preocupação com o trabalho aumenta mesmo, porque é um momento muito delicado que a gente passou. E aí eu acho que tem um ponto que a Diageo soube fazer bem, mas eu acho que, de uma forma geral, todas as empresas que pensarem em aderir essa política, a gente tem que pensar muito no processo de saída, durante licença e volta da licença, para dar bastante segurança para as pessoas, para que elas possam exercer essa função de uma forma mais integral. As 2 crianças estão em momentos muito diferentes. Um é uma criança cheia de energia, que acorda, que já quer pegar um carro, já quer pegar um bicho, e vai andar de bicicleta, e vai fazer isso, vai fazer aquilo, que até o fato de eu estar junto com a minha esposa, a gente conseguiu fazer várias coisas com ele também. Então, a gente tirou a fralda dele. Então, fazer até essa dedicação para tirar a fralda foi um processo especial, que teve essa atenção muito grande. Ele andou de bicicleta, que ele não andava de bicicleta antes. Então, tiveram várias coisas que essa proximidade e o ponto da pandemia ajudaram também nessa dedicação. E o meu filho menor, assim, a dedicação que a gente teve que ter de uma criança recém-nascida. No começo, com a minha esposa amamentando, agora que ele está passando por um processo de introdução alimentar, já tem uma entrada minha muito maior ali para dividir com ela. A gente está falando de filho, licença paternidade, mas no final não é só o cuidado do filho, mas também as tarefas relacionadas à casa, né? Tem tudo para fazer e a gente não para pensar nisso. E a pandemia, acho que acabou escancarando um pouco isso também, como ainda é muito desigual a sobrecarga de trabalho, né? O trabalho doméstico ainda pesa muito nas costas das mulheres. Acho que também é uma oportunidade, a licença paternidade, de aproximar a gente mais desse território do cuidado da casa e do filho, óbvio, mas assim, perceber... E agora não dá para esconder. Errado, né? E não dá para esconder agora, porque o que você falou, a gente está em casa 24 horas por dia. Então, você tem que ter todas as refeições dentro de casa, as crianças todas as refeições dentro de casa, ter que ter a limpeza da casa, fazer tudo com a gente dentro, você começa a ver muito mais, a participar muito mais. Então, acho que assim, essa experiência, para mim, com certeza me colocou numa outra posição, ter um outro ângulo de como as coisas podem ser melhores feitas dentro de casa. Eu acho que o mercado de trabalho está precisando de mais exemplos de homens completos, porque isso ajuda também em toda a discussão de equidade, porque essa é uma discussão que a gente está falando muito das mulheres há muito tempo, que as mulheres não precisam escolher. Elas não precisam escolher ser uma super mãe ou ter uma super carreira. Tem que dar para ser tudo. Não tem opção, né?
Não pode ter opção, porque é difícil, né? Você falar ou você é uma boa mãe ou você é uma boa profissional, não tem como essa discussão, não tem espaço para isso. Mas eu acho que a gente tem que trazer isso um pouco para a mesa também para o lado masculino, que ainda os homens, eles, acho que a gente desafia pouco os homens e porque essa é uma discussão que também abre um espaço muito interessante para as mulheres, porque a partir do momento que os homens também ajudam mais e dividem mais dentro de casa, dão espaço para as mulheres terem mais tempo para fazer todas essas funções e todas essas versões, né, de mulheres que elas queiram ser. Então, eu tenho uma expectativa de voltar para o trabalho muito mais com esse olhar e começar esse olhar sensível, mais sensível em relação às pessoas, de que a gente tem que desenvolver e formar líderes mais completos. O mercado está precisando disso. Eu acho que a gente fala muito nisso, mas ainda é difícil de você encontrar exemplos. A gente tem que chover exemplo nisso, né? Não dá para ser um aqui, outro ali. Você pode contar, assim, dos aprendizados dessa experiência também, como homem e como pai, né? O que você gostaria de destacar? Agora aqui eu fui em todas as consultas, a gente estava junto, então eu consegui estar muito mais próximo. Teve esse ponto que eu já falei, desses 6 meses, e dessa divisão mesmo, de fato, não é uma delegação de responsabilidade, mas dividir é completamente diferente. Você acompanhar as primeiras vezes, estar perto das primeiras vezes dos filhos, então o primeiro sorriso, é transformador. E eu acho que tem um impacto muito grande e brutal também para a mulher. Eu acho que a mulher passa, o fato de parir mesmo, tem toda uma questão física e psicológica nesse momento, que quem a mulher quer que esteja perto, dividindo, é o pai. Não é a sogra, não é a mãe, é o pai da criança, tá? Que precisa estar perto. E a minha mulher falou uma coisa para mim que me marcou muito, que assim, eu nem me lembro como a gente conseguiu, né, da outra vez. Porque é tão diferente ter 6 meses junto, eu não me lembro que é possível estar aqui sem essa divisão, sem ter essa pessoa junto, né, ter os 20 dias. Então, eu acho que é transformador de um lado pessoal, um lado, e no meu caso são 2 filhos homens, então eu acho que eu penso muito na forma e no impacto que a gente vai dar para eles numa educação de ter um homem e uma mulher muito mais parceiros, que dividiram isso. Eu tenho certeza que eu vou lembrar para sempre, ou com certeza meus filhos também, porque esse é um momento que eu acho que a gente não vai esquecer. Quais são os aprendizados que você vai levar também para dentro do escritório quando voltar desse período de licença? Então, tem na minha visão como líder de uma empresa, a gente que fala, que tem um compromisso muito claro com equidade, né, e ter esse desenvolvimento de uma liderança que tem essa equidade de fato, muitas vezes a gente traz um discurso que eu acho que tem que continuar, obviamente, esse discurso de equidade muito na boca das mulheres, mas eu acho que ter homens que são embaixadores desse tema e que vivenciaram esse tema e que têm isso como causa e são líderes de empresas, eu acho que torna o discurso mais forte e pode ajudar a que a coisa se movimente mais. Então, eu quero ser um embaixador disso também, como líder da minha empresa, para dentro e para fora, por ter vivenciado isso, que também me faz pensar como a gente está no início de uma discussão como essa, né? Que a gente tem que ter mais casos, cada vez mais, para acelerar um pouco mais essa ação. Mas eu acho que eu vou ser um embaixador disso na empresa, o que eu acho que pode ter um impacto muito importante, e ter esse olhar sensível também com as pessoas da equipe, com todas as pessoas que trabalham com a gente, e cada vez mais ter a certeza de que uma empresa que é diversa e que foca nisso, os resultados vão ser cada vez maiores. As empresas têm que começar a olhar esse tema de uma forma mais ousada. Eu acho que a gente está num momento de transformação de uma geração que precisa de algumas ações que sejam mais impactantes. Se só ficar no discurso, nós vamos demorar muito para conseguir ter avanços importantes nesse tema. Então, quanto mais empresas, mais instituições ajudarem nesse compromisso de tomarem cada vez mais ações e olharem para isso como um investimento, porque você está desenhando líderes melhores, né? Investindo mais nas suas pessoas. E para os homens que tiverem, qualquer homem que passar por essa oportunidade na sua frente, que tiver essa oportunidade, eu sei que vão hesitar, que vão pensar em não tirar, que vão pensar em tirar menos tempo, mas a dica que eu dou é assim, vai ser uma experiência que é transformadora, você vai sair disso muito melhor. Guilherme, super obrigado, parabéns pelo exemplo, que seja mesmo
sirva de inspiração essa conversa para os outros homens que estão nos assistindo, né? Aproveitar e mandar um recado para todos os pais aí, a gente está chegando perto do Dia dos Pais, então não podia ser um papo mais bacana nesse papo da diversidade aqui, falar de Dia dos Pais e entrevistar um pai que de alguma forma é pioneiro, né? Por exemplo, e tenho certeza que essa sua história vai inspirar não só pessoalmente outras pessoas, outros homens que estão nos assistindo aqui, como também a atitude da tua empresa